Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui com a nossa live, nós estamos aqui cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso cérebro, cuidando do nosso comportamento. E isso é muito importante, nós termos consciência de como termos consciência da nossa vida e não ficarmos apenas no automático, no automatismo, no inconsciente, no piloto automático. Eu sempre brinco com a Lia, que eu falava para ela assim, ó, não fique no piloto automático, saia do piloto automático. O que é o piloto automático, né? A Irani chegando, bem-vinda, Irani, né? Não fique no piloto automático. O que é o piloto automático? É você fazer todos os dias do mesmo jeito e você não modificar nada na sua vida. E tem um monte de coisa no seu dia a dia, no seu corre-corre, que você acha que está ruim, que você tem uma sensação de ruim, você tem uma emoção de ruim, de frustrações, de decepções, mas não tem forças para mudar, não muda, continua do mesmo jeito, faz do mesmo jeito, porque tem medo. Então, tem medo. Então, a nossa live hoje vai falar um pouquinho desses medos que nós temos, essas emoções que nós temos, essa ausência de decisões na nossa vida. O que é a ausência de decisões? São tudo aquilo que a gente adia, tudo aquilo que a gente deixa para amanhã, porque não tem coragem de modificar por um motivo ou por outro. Os motivos mais comuns das pessoas não fazerem mudanças é porque o companheiro, a companheira, os filhos, os parentes, a parentela, pode achar ruim, pode falar assim, nossa, mas o que está acontecendo com você? Por que você está fazendo isso? E aí ele vai adiando essa possibilidade, ele se sente inadequado, mas ele não consegue mudar. Como que é se sentir inadequado? Eu costumo dizer assim, é uma peça quadrada tentando enfiar, se colocar num buraco redondo. Eu acho que todo mundo conhece aqueles jogos que dá para a criança, que vem o redondo, o triângulo, o retângulo, e aí a criança vai aprendendo a colocar as peças no correspondente correto. Então, quadrado no quadrado, redondo no redondo, triângulo no triângulo, retângulo no retângulo. E a criança aprende a diferenciar as formas geométricas. Às vezes, nós, já adulto, nós agimos como essas crianças, quando elas não conhecem, não sabem separar uma forma geométrica da outra, e ela tenta e insiste em colocar o triângulo no redondo, o quadrado no redondo. Por quê? Porque ela não sabe a diferença. Nós, adultos, nós ficamos tentando colocar o quadrado no retângulo, o quadrado no redondo, porque nós temos medo de fazer uma mudança e a outra pessoa que convive conosco não gostar desta mudança ou falar alguma coisa. Quando a pessoa vai fazer uma mudança, quando nós precisamos fazer uma mudança, nós precisamos ser claro naquilo que nós queremos, naquilo que está fazendo mal, naquilo que está incomodando. E nós precisamos falar para o nosso companheiro, precisamos falar para os nossos pais, precisamos falar para os nossos filhos, para a nossa companheira, que aquele jeito que a pessoa está fazendo não está bom, não está agradando. Ou então nós precisamos falar para os parentes que eles estão interferindo no nosso livre-arbítrio.
Ou o parente fala para nós que nós estamos interferindo no livre-arbítrio dele. De que maneira que isso ocorre? Essa interferência de livre-arbítrio. Os pais cometem muito esse equívoco. Eu não vou dizer que é um erro, mas o equívoco de o filho casado ou a filha casada, e eles ainda dá palpite. Ah, filho, você não pode fazer assim. Ai, filha, não é assim que se faz. Só que ela já está na casa dela, na casa dele. E aí você, na condição de pai, você não pode fazer essa interferência. Não pode dizer para a filha como que ela deve dizer, como que ela deve fazer, porque ela fez uma escolha. Eu costumo sempre brincar que nós colhemos o que escolhemos. Então, nós sempre colheremos aquilo que escolheremos. E, às vezes, nós temos filhos difíceis. Não é mesmo, Ivone? Às vezes, a gente tem filhos difíceis. E eles já têm uma responsabilidade da vida deles. Não dá para tentar viver a vida do outro, nós não podemos viver a vida do outro, não tem jeito de viver a vida do outro. Mesmo que o outro esteja fazendo errado, equivocado, porque ninguém vive a experiência do outro, cada um vive a sua própria experiência. Lógico que nós gostaríamos que os nossos filhos não cometessem os equívocos que nós já cometemos. Ou então nós não cometemos, mas estamos vendo que eles estão cometendo aquele equívoco. É lógico que nós não gostaríamos, mas nós não podemos interferir. Podemos aconselhar? Se eles pedirem conselho, podemos. Nós podemos obrigá-los a aceitar os nossos conselhos? Não. Ele pediu um conselho, ele não disse que ia fazer. Temos que respeitar esse livre. E a nossa casa, dentro da nossa casa, o companheiro que vive conosco, a companheira, os nossos filhos, como que nós devemos agir? Nós somos pessoas individuais, nós somos pessoas inteiras, integrais. Nós não nascemos grudado na outra pessoa. E nós não podemos viver grudado na outra pessoa. Quando nasce um gêmeo siamês, a gente fica torcendo para a ciência ter condições de separá-los. Existem casos que não dá para separá-los, mas existem casos que dá para separá-los. Nós torcemos tanto pela essa separação por causa que nós entendemos o inconveniente daquelas duas pessoas dividirem o mesmo espaço corporal. Por que é que o relacionamento nós tentamos fazer isso? Viver como se fôssemos gêmeos siameses, grudados um no outro, totalmente dependente do outro. Nós não podemos fazer isso. Isso é viver por osmose. E nós não podemos viver por osmose. Nós temos uma missão de vida, nós temos um propósito de vida, nós temos uma razão para viver. Os japoneses chamam essa razão para viver de Ikigai. Mas a gente precisa entender que todos sem exceções, têm essa razão para viver. Algumas pessoas têm a razão para viver de ser mãe, de trabalhar, de cuidar dos filhos, ver os filhos casarem e depois aguardar ansiosamente a visita dos filhos, que em alguns casos tardam e não vêm. Porque a gente diz assim, ai, que filhos ingratos. Pode ser e também pode não ser, porque as pessoas ficam presas nas suas vidas e não é nessa questão. Nós não vamos entrar na ingratidão hoje. Outras pessoas têm uma carreira profissional
e também é mãe, também é dona de casa. A mulher, nesse aspecto, o elemento feminino, ele costuma ter uma carreira profissional, ser mãe, ser dona de casa, cuidar da casa, ser esposa, ser mulher. Então, são muitos personagens que nós não podemos esquecer. Então, elemento feminino e elemento masculino. Não pode esquecer nunca de que é homem, de que é mulher. Se é casado, é homem e mulher, esposa e esposo. Se tem filhos, é homem, mulher, esposa e esposo, pai e mãe. Se é profissional, se ela é profissional, então é mulher, profissional, esposa e mãe. Então, a gente não pode esquecer esses papéis e não podemos misturar essas conjecturas daquilo que nós somos, os nossos personagens, a nossa identidade. Nós não podemos abandonar a nossa identidade. Uma mulher, ela sempre vai ser mulher, apesar de ser mãe. Ela sempre será mulher, apesar de ser esposa. Ela sempre será mulher, apesar de profissional. E o homem, idem. Só que quando tem um relacionamento, o que acaba acontecendo? Ou a mulher fica muito dependente do homem e não consegue mais tomar atitudes, tomar ações, sem que o homem fale alguma coisa, que seu marido diga. É comum encontrarmos mulheres, é comum encontrar homens que o homem veste a camisa X porque a mulher falou que é aquela camisa que tem que vestir. Ele não sabe escolher uma camisa, e se ele escolhe uma camisa, ela critica. Por que você está colocando essa camisa? Por que esta cor? Ele acaba deixando de ir na loja e comprar a roupa do jeito que ele gosta, da cor que ele gosta. A mulher, idem. Coloca uma roupa, o marido fala, por que você está colocando essa roupa? Por que você está vestido assim? Por que você está vestido assado? E eu estou falando de coisas bem banais. Agora, imagina comportamento. Comportamento. Não, você não pode sair com as suas amigas. Não, você não pode sair com seus amigos. Não, você não pode fazer tal coisa. Isso, gente, não é vida. Isso vai causando uma frustrações nas emoções, uma decepção, um amargor, uma tristeza, um tédio, e essa pessoa vai deixando de viver. Ela fica sabe o morto-vivo, quando a gente vê aqueles filmes de os mortos-vivos, a pessoa fica desse jeito, ela está morta, emocionalmente falando, ela está morta. Ela vive, ela respira, ela come, ela dorme, ela trabalha, mas ela não tem ação sobre si mesma, ela não tem ação sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Isso é uma coisa muito ruim e indevida. Nós temos a liberdade, nós fomos criados com liberdade, com livre-arbítrio. E um casamento, eu costumo sempre dizer que o símbolo do casamento é o infinito. Então, ele é o quê? Ele é uma comunhão. Mas olha como é que ele é uma comunhão de duas forças. Eu dou o meu melhor e o meu companheiro dá o melhor dele. É isso que a gente se compromete num relacionamento. 50% do melhor de cada um. E o pior? O pior, cada um trate de cuidar, né? Você não pode jogar o seu pior para o outro. De vez em quando acontece de você jogar o seu pior no outro, por algum motivo, e o outro tem que espernear imediatamente, não pode deixar para depois. Não pode falar assim, talvez foi um engano, talvez foi um erro, tal. Não. Imediatamente a pessoa precisa dizer, escuta, eu não gosto que você fale desse jeito ou que você tenha essa ação. Você está magoando a minha pessoa, você está ferindo os meus direitos. E o outro lado precisa compreender isto.
a subjugação, a escravidão, nós já faz muito tempo que nós não temos mais a escravidão, mas nós ainda vivemos e encontramos muitas pessoas que vivem com a escravidão emocional. É diferente de parceria, de companheirismo, de, olha, estou contigo e não abro, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, vamos da dependência emocional. A dependência emocional, a pessoa é incapaz de tomar decisões sozinha. Mas, gente, nós somos pessoas inteligentes, temos uma inteligência, temos uma emoção e a gente precisa lidar com essas emoções. Nós temos emoções, bastante emoções, ou melhor dizendo, nós temos algumas emoções ou alguns instintos que nós falamos mais, o medo. Então, é comum as pessoas dizerem assim, Sônia, eu tenho medo. Eu quero fazer determinada coisa, mas eu tenho medo. Eu gostaria de fazer determinada ação, mas eu tenho medo. Aqui no meu canal, Sônia Divine, tem uma live mais antiga que fala de preocupações, ocupações e preocupações, que fala dos medos. E essa live, ela foi feita, que foi a Lia que trouxe na época, Sônia, eu queria saber uma coisa de o que é ocupação e o que é preocupação, e esse medo. Eu tenho uma live aí no canal que fala que nós precisamos familiarizarmos com os nossos medos, com aquilo que faz que nós temos medo. Um exemplo que eu gosto muito de dar é com relação a dirigir, pegar um carro e dirigir. É difícil, é complicado, eu não tenho coragem, mas a gente tem que tentar, vai com medo mesmo, mas vai. A Ivone, eu me lembro de uma vez que a Ivone disse assim, nossa, Ivone, a primeira vez que eu peguei o carro, já estava com a habilitação há um tempão, peguei o carro e saí sozinho, quando eu desci do carro, minha perna tremia, batia, 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 tremia. Aí eu falava, nossa, Débora, tu venceu um medo intenso. Eu, por minha vez, quando eu tive que passar por isso, foi a mesma coisa. A primeira vez que eu saí sozinha, eu dirigia, eu fiz tudo que precisa fazer, né, para dirigir, tirar a habilitação, fazer as aulas, mas eu dirigia para todo lado com o Toninho. Ah, eu dirigia muito bem com ele do lado. Tem mulheres que, ontem mesmo nós estávamos comentando isso num outro grupo, tem mulheres que não gostam de dirigir com o marido, porque o marido vai dando muito palpite, ou vai brigando demais, ou vai falando demais, ela se apavora, fica nervosa, daí faz umas besteiras ainda. Mas não, eu saía com o Toninho e ele ia fazendo as correções, brincando, mangando de mim, falando que eu parecia um personagem de um filme que dirigia bem devagar. Me dirigia muito bem com ele, o medo não aparecia. Mas ele disse que eu não poderia, de maneira alguma, ser um motorista com copiloto, ser um motorista onde tem uma outra pessoa perto, senão não dirige. Então, a primeira vez que eu saí sozinha com o carro, eu fui entender aquilo que a Ivone falou, porque quando eu desci do carro, que eu cheguei no local, a minha perna também tremia sem parar. Eu precisei de um tempo assim, falar, puxa vida, consegui vencer o medo. Então, uma forma de vencermos o nosso medo é se familiarizar com aquilo que nós temos medo. Então, a primeira coisa é descobrir do que nós temos medo. Porque o medo mais comum que nós temos é o medo do desconhecido. Eu tenho tanto medo, mas você tem medo do quê? Eu tenho medo do desconhecido. Então, a gente precisa dar uma face para o medo. Que medo é esse? Que desconhecido é esse? E aí, no instante que você encara esse desconhecido, você vai tendo uma vida mais livre. Um outro exemplo que eu gosto de dar meu é que eu morria de medo de tomar elevador.
Eu achava assim que eu poderia ficar presa no elevador e não saber chamar o socorro, que o elevador podia cair, que o elevador podia pegar fogo. Imagina as coisas que eu imaginava de pegar o elevador. Quando eu precisava fazer alguma coisa que era num andar muito alto, eu ia de escada, ia no médico, o médico está lá no 14º andar, no 15º andar, eu ia de escada, por causa do medo do elevador. Hoje eu moro num andar alto, tomo um elevador com maior tranquilidade, mas eu fui vencendo esse medo, eu fui me familiarizando, entrando no elevador sem tirar ele do lugar, entrar, fechar a porta, abrir a porta, entrar de novo, fechar a porta novamente. E aí você vai se familiarizando. Ir para algum lugar que você não sabe onde que é, você, não, você pega o endereço e essa semana ainda brinquei com uma mentorada, que a nossa juventude, o Carlos sabe disso, o Rafael talvez não, mas o Carlos, a Zaira, a Lia, sabe disso, o Toninho, que a gente tinha um mapa, eram 4 rodas, e para ir em qualquer lugar você tinha que ver longitude, não sei o que, latitude, rua, era um caos para você se localizar naqueles mapas. Olha lá, o Rafael, pode falar, Rafael. Mapa rodoviário, eu ganhava todo ano, era gigantesco. Você abria aquele troço do estado de São Paulo, você ficava maluco aquilo lá, era impossível. E eu nunca consegui entender aquele mapa, era sempre muito complexo. Era difícil, sem o GPS era muito difícil. É muito difícil, olha o que o Rafael está falando. Uma grande verdade. E a gente tinha que ir para todos os lugares com aquele mapa. E tinha que carregar ele. Ele era enorme e tinha que ficar no carro. Eu me lembro de uma viagem que eu e o Toninho fizemos, nem me lembro para onde é que nós fomos, e nós nos perdemos. Acho que na volta, a gente estava vindo de Ouro Fino e nós nos perdemos na volta. E o Toninho teve que fazer uma parada, parar num lugar para abrir esse mapa, olhar, se localizar. Hoje você coloca isso no celular e ele vai dizendo, ele vai cantando no seu ouvido onde que você tem que ir, te larga na porta, te deixa lá. Então, facilitou. E aí eu aproveito esse exemplo aí do mapa, de você colocar no celular e ele te levar, porque é que o celular consegue, o mapa consegue, o Google lá consegue te dizer aonde que você está e para onde que você vai. Ele faz isso porque você dá um endereço, você dá uma localização, você dá a característica, ele pega aquilo e localiza. O nosso medo é muito parecido com isso. Eu tenho medo do desconhecido. Eu preciso dar uma localização, eu preciso dar um endereço para esse desconhecido, eu preciso ver a face desse desconhecido. Entender? Se a gente não fizer isso, a gente continua vivendo com muito medo. A outra emoção que faz parte do nosso dia a dia, do nosso corre-corre, é a tristeza. Nós vamos ficando triste, nós vamos ficando tediado, nós vamos ficando amargurado, porque a gente não consegue lidar com esses sentimentos e com essas emoções que geralmente está relacionado à ação do outro na nossa vida. Então, o outro vem, fala uma coisa que a gente não gosta, o outro vem, faz uma coisa que a gente não gosta, o nosso companheiro. E aí nós vamos acumulando, colocando isso dentro do nosso copo, dentro do nosso balde. E uma hora o balde enche. E quando ele enche, aparece uma outra emoção, a raiva. Aí a raiva vai fazer o quê? Vai fazer com que você seja irritado, agressivo, vai fazer com que você fique muito bravo, intolerante, inflexível. E muitas vezes a pessoa parte para a violência. Ela tem um surto, fala: nossa, a pessoa surtou. Por que, que a pessoa surtou? A pessoa surtou porque deixou o balde encher.
Ela não teve coragem. Agora, convenhamos, como que você pode falar que, ai, essa é a pessoa que eu amo, essa é a pessoa que eu vivo, essa é a pessoa que eu confio, e você não tem coragem de dizer que ela está fazendo uma coisa que te machuca e que te fere? Veja as coisas que eu quero que pense. Eu estou casado com uma pessoa, ou eu estou com meu pai, ou eu estou com a minha mãe, ou eu estou com meu filho. São pessoas da nossa vida, são parentes da nossa vida, são laços da nossa vida que nós falamos que gostamos, que amamos. Nós gostamos de falar, encher a nossa boca e dizer que amamos, apesar de sabermos que nós não amamos tanto assim. O amor que a gente tem pelo outro é a mesma medida do amor que a gente tem pela gente mesmo. Se a minha autoestima for muito baixa, é esse o amor que eu dou para a outra pessoa. Se a minha irritabilidade é maior que a minha tolerância, o que eu dou para outra pessoa é irritabilidade, não é tolerância. Se o carinho que eu tenho por mim é muito pequeno, eu dou agressividade para outra pessoa e não carinho. Ou imposição, você tem que fazer do meu jeito e pronto, acabou. Eu gosto desse jeito. Ok, legal você gostar desse jeito. Mas e o jeito do outro? Por que tem que ser só um jeito? Somos duas pessoas. Somos duas pessoas. Então, a gente tem que ter uma vez de um, uma vez do outro. Ou uma brincadeira que a gente fez, a gente foi para o sul e compramos, lá no sul, e compramos morango, eu e uma amiga. E aí ela falou assim: ah, eu vou dividir o morango, Sônia. Um para mim, mais um para mim, um para você. Outro para mim, outro para minha boca, mais um para você. Eu falei: estou adorando a sua divisão, né? Então era dois para ela e um para mim. Mas é porque ela já sabia que eu como morango, mas não gosto tanto assim de morango. Mas aqueles em especial estavam bem doce. Mas depois da brincadeira, dividimos em igualdade, um para cada um. Na nossa casa é a mesma coisa. Uma das coisas que pega muito num relacionamento é o marido gosta de filme policial, aquele um que é tiro, tiro, tiro e morte, tiro, 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 ratatatatata e morre, ratatata. E a esposa gosta de um filme romântico, gosta de um filme de pensar, gosta de um filme de investigar, de acontecer um crime. E aí só vê o filme dele, ela vai ficar de saco cheio, me desculpe a expressão, mas ela vai ficar aborrecida, cheia de tédios. Não é mais agradável, não vai querer ver TV junto. Então, precisa ter esse equilíbrio. Aqui em casa tem esse equilíbrio. Eu gosto de filmes que falam de personalidades, que fala de psicoses, que fala de esse tipo de coisa, que é a minha área. Eu gosto daqueles filmes investigativos. Aconteceu um crime e aí tem que descobrir quem é o assassino. Eu gosto desse filme. Também gosto de filmes românticos e sou apaixonada por desenhos. Ótimo, maravilha. O Toninho gosta de filmes de ficção, gosta de filme de ratatá e morte, e gosta de filmes do tipo Transform. Eu não consigo assistir aquilo, nem Velozes e Furiosos, não consigo assistir um troço daquele, mas ele gosta. Então, o que a gente faz? Quando ele está vendo o filme, eu estou lendo, eu estou estudando, ou então ele fala: ó, vou pôr um filme do seu gosto, a gente vê junto, e idem do meu lado. Isso é respeito, isso é confiança. Então, nós precisamos entender esse tipo de coisa. Eu estou vendo uma série agora que tem uma grande parte assim de teoria da conspiração, e eu pulo tudo. Tony falou assim: mas o melhor do filme é a teoria da conspiração. Aí depois você vê a teoria de conspiração. Eu pulo tudo, salto tudo o filme onde fala de teoria. Não me atrai. Então, a gente precisa ter essa convivência de amor. A alimentação é a mesma coisa.
Eu não gosto de feijão. Todo mundo sabe que eu não gosto de feijão carioca. Porque eu como feijão branco, eu como feijão verde, eu como ervilha, eu como lentilha, grão de bico, mas não gosto de feijão carioca. É um trauma. É o feijão carioca que fez eu perder a audição. Nada, gente. O feijão não tem nada a ver com isso, mas é que foi esse feijão que a minha irmã colocou no meu ouvido e por causa dele resultou uma surdez. Então eu não gosto de feijão carioca. É um trauma infantil. Um dia eu trabalho ele e deixo de ter trauma. Mas eu gosto de outros feijões, mas o Toninho gosta de feijões. Eu vou proibir ele de fazer feijão, porque eu não gosto de feijão. Não faz sentido, entendeu? Então a gente não pode viver essa vida de osmose. Então o que nós temos que aprender? Respeito para com o outro e não guardar frustrações. Porque se você não tem se você vai guardando essa frustração, você passa a ter um desprezo para o seu companheiro e vai desaparecer a emoção da admiração. Você olhar para a outra pessoa, o seu companheiro, a sua companheira, e os seus olhos se iluminarem. Você vai perder isso. Por quê? Porque você foi guardando coisa, a frustração, o desprezo, o nojo passa a fazer parte, o tédio, a raiva, a agressividade. Entende que são só instintos negativos que a gente passa a ter por uma pessoa que em público e virtualmente a gente diz que ama? Eu fico, às vezes, olhando nas redes sociais casais que eu conheço colocar lá X anos de casado, que a felicidade se faz, ou então comemorar o nosso aniversário do meu pai, ou o aniversário da minha mãe, a minha filha maravilhosa, e eu conheço. Eu sei que não é verdade aquilo. Então, é uma felicidade de faz de conta, uma vida virtual. Nós não podemos criar um mundo imaginativo em torno da gente. Quando eu era criança, nós fazíamos de conta, a gente vivia uma fantasia, a gente contava historinha, a gente brincava, a gente fazia casinha. Eu tinha uma tia maravilhosa que fazia teatro, a gente brincava de teatro, ela escrevia as peças, a gente representava, então a gente vivia esse mundo de faz de conta. Só que saía dali, daquele espaço de brincar, você entrava na realidade e interagia na realidade. Você saía do seu espaço de brincadeira e agia na realidade. Hoje, nós entramos no mundo de faz de conta e não saímos de lá. Então, nós vivemos uma vida real muito precária e uma vida imaginária linda, uma vitrine fantástica virtual. Nós estamos perdendo o contato, nós estamos perdendo a admiração, nós estamos perdendo o carinho, nós estamos perdendo essa troca. E quando a gente perde isso, eu costumo sempre brincar, se a gente ler a história da humanidade, cada civilização que desapareceu, ela se desapareceu quando ela começou a se auto-implodir, viver uma coisa muito longe de si mesmo e não viver aquilo que você deve viver, que é dentro do seu espaço real. Então, uma casa, um lar, lembrando sempre que eu falo lar, que lar é laços de afinidade ou adversidades relativas. Por que é afinidade? Porque semelhante atrai semelhante. Não é os opostos que se atraem. Esse negócio de falar, os opostos se atraem, os opostos. Isso, gente, não é verdade. Semelhante atrai semelhante, os opostos se repelem. Você pode até ficar atraído por uma coisa muito diferente da sua vida, mas não vai durar. E isso vale para todas as coisas. Eu acho, por exemplo, muito bonito, eu acho lindo ficar vendo aquelas pessoas que são corajosas e entram lá na montanha russa. Eu fico de fora olhando aquilo subir, descer, eles gritarem, coisa parecida. É maravilhoso para eles.
É o meu oposto. Você acha mesmo que eu vou entrar naquilo lá? Mas nunca. Porque a hora que o carrinho parar, ele sai, dá a volta, quando parar, eu morri. Pode enterrar, morri do coração, porque eu morro de medo daquilo, olha, daquela velocidade, daquele grito, aquelas coisas. Então, não é os opostos que se atraem, são os semelhantes, os opostos se repelem. Então, você está com um semelhante na sua casa e você não tem mais admiração. Você não admira mais, não tem confiança, não tem um bem-estar por ver, não se sente maravilhoso olhando para aquela pessoa, não tem vontade de ficar ouvindo aquela pessoa. Vai se distanciando, fica dois mortos-vivos, dois pilotos automáticos, só convivência, repúblicas não são lares, não tem mais afinidade, não existe mais. Aí entra o que em ação? A adversidade. O que é a adversidade? Derrubou um pingo de água no chão, faz um escândalo. Colocou o prato com uma sobrinha de comida na cuba da pia, outro escândalo. O que é isso, gente? Isso é a gota d'água. Derrubou a vassoura. Se a pessoa tiver uma alma, se a pessoa tiver uma alma obesa igual a Soninha, Soninha tem alma obesa. Por quê? Eu passo na porta, eu enrosco. Se tiver uma vassoura perto, não sei o quê, eu tropeço nela e ela cai. Se deixar um copo bem na beirinha, aí vai cair também. E aí você vai fazer o quê? Vai transformar a vida da Soninha no inferno? Não pode. O que é isso? Transformar isso é o copo ou o balde cheio. E para um relacionamento que está com o balde cheio, para que ele volte, para que ele se reconcilie, para que a admiração volte, para que a alegria volte, para que a felicidade faça parte da vida da pessoa, há necessidade de esvaziar esse balde. Há necessidade de jogar essas coisas fora. E como é que a gente joga isso fora? A gente chama isso de DRC, uma DRC, o que é? Discutir a relação comportamental do casal, dos filhos, dos pais. Eu falei, gente, está errado isso. Eu estou fazendo tudo errado. A partir de agora eu vou fazer diferente. Ah, eu não tenho coragem de falar com a minha esposa. Como assim você não tem coragem de falar com a sua esposa? Você não confia na sua esposa? Ah, eu confio. Então, por que você não tem coragem? Ah, ela vai ficar magoada. Então, o que é que você vendeu para ela? Você vendeu um marketing errado? Você vendeu uma coisa que não é real? Como assim? É isso. Às vezes a gente faz um marketing errado da gente. Às vezes a gente diz que é maravilhoso, espetacular, você vai ter a vida mais extraordinária do mundo comigo. E aí, olha que a pessoa vai viver, descobre que casou com um sapo. Tem muitas mulheres sapos e muitos homens sapos, porque vendeu a imagem de um príncipe e é um sapo. Por quê? Porque aquele marketing que vendeu não é real. Então, se você vendeu um marketing irreal para o seu companheiro, para a sua companheira, ou se você age de uma maneira irreal com seu filho, com seus pais, com seus amigos, com seus parentes, está na hora de começar a esvaziar esse balde. Lógico que para fazer isto, tem que ter uma coragem, tem que ter a decisão de mudar. Eu quero mudar, eu não quero mais ser assim. Nós temos que sair do vitimismo. Então, qual é o vitimismo mais comum que nós utilizamos? Ai, eu sou tão fraca, eu sou tão doente, eu tenho. Você nem sabe.
Você nem imagina, Soninha, quantas doenças eu tenho. Só cirurgia eu já fiz 20. É que eu tenho hipertensão, eu sou cardíaca, eu sou diabética, eu tenho colesterol, eu tenho problema no fígado, eu tenho gordura no fígado, eu tenho... Criatura de Deus! Isso daí é tudo balde cheio, emoções, sapos que foram engolindo, engolindo, engolindo. Para com isso. Por que que chegou a tal ponto? Às vezes, uma dor profunda em nós é uma emoção de atravessado na nossa garganta. É um arpão, aqueles que coloca na baleia, atravessado na nossa garganta. Dói o estômago, dá tremedeira, cai o açúcar, dá dor de cabeça, dá enxaqueca, dá enjoo, dá diarreia, dá vômito. Tudo emocional. Tudo porque vai engolindo coisa, engolindo coisa. Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa esvaziar sobre isso. Então, nós temos dores? Lógico que nós temos dores. Tem ocasiões em que nós estamos passando por dificuldades de saúde? Lógico, com certeza, nós somos carne. Carne e osso, células vivas que se degeneram. Mas não é só isso. Nossa vida não é só isso. Nossa vida não é só dores. Nossa vida não é só vitimismo. Ai, eu sou tão fraca. Ai, eu tenho tanto medo. Ai, nós temos que vencer esses medos. Nós temos que lutar contra esses medos desconhecidos, transformá-los, familiarizar com ele, pesquisar, saber o que é e por quê. E ter o problema também da dificuldade de entendimento. Ah, vou fazer uma pausa aqui. Às vezes a pessoa diz assim, assado, a pessoa entendeu cru. Dificuldade de comunicação, comunicação truncada. Então, quando isso acontecer, pergunta para a pessoa, olha, isso é um recurso que eu e o Toninho usamos muito. Por quê? Como tem a dificuldade auditiva, o Toninho sempre se certifica se eu entendi, se eu ouvi, se eu entendi e se o que eu ouvi e entendi é o que ele falou. Olha que coisa bonita para fazer. Ele precisa ver se eu ouvi, se eu entendi e se o que eu ouvi e entendi é o que ele falou. Porque é comum, é normal. Hoje, por exemplo, eu estava colocando roupa na máquina e eu até assustei. E ele disse que já tinha me chamado. Ele entrou na cozinha, gente, é um espaço minúsculo, eu moro num apartamento. Ele entrou na cozinha e conversou comigo. Como eu estava de costa, eu não ouvi. E aí ele se certificou. Outras vezes eu acordo e por um motivo ou por outro, não deu tempo de eu modular a minha voz. Como eu tenho uma deficiência auditiva, se eu não modular a minha voz, eu fico falando muito alto, muito desganiçado, muito ruim. Ele fala, olha, você está falando alto. Então, ele está autorizado sempre a chamar a minha atenção. Linda, você está falando muito alto. Eu sei que eu estou querendo ouvir a minha voz, eu não vou ouvir a minha voz, eu tenho que modular na garganta, é diferente, eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que ter um tom vibratório, não que eu vou ouvir. E isto é uma coisa, uma referência muito boa para as pessoas fazerem. Faça de conta que cada um de vocês tem um limite, e dá esse limite para o outro. Olha como que você fala comigo. Não grite comigo. Quando você tiver que falar, fale baixo. Fale olhando para mim. Certifique-se de que você está falando a coisa certa. Porque senão eu estou lá no desprezo, eu estou lá no nojo, eu estou lá na agressividade. Estou lá. O que é agressividade? Lá na raiva.
E aí a alegria demora para aparecer na nossa vida, porque a gente fica trabalhando com medo, com desprezo, com a tristeza, com a raiva e não trabalha com a alegria. A alegria, ela precisa fazer parte da nossa vida, apesar das dificuldades que a gente tem. Então, não é para ficar. A alegria não é para fazer uma noite de encontro. Agora a gente já está se rumando para o final do ano, as pessoas já estão ficando solidárias, eu sempre falo isso, já está ficando encantadora porque está chegando o Natal. Gente, faça de conta que o Natal é todo dia na sua casa. Você passa o ano inteiro brigando, 364 dias brigando, maltratando, agressivamente, intolerantemente, daí uma noite, uma ceia de uma noite. Ai, Feliz Natal! Próspero ano novo. E não mudou nada, não tomou um poder de decisão, não modificou nada na sua vida. Então, nós precisamos sim pensar com relação a isso. Dúvidas, meus queridos, está aberto agora para perguntas, ou dúvidas, ou acrescentar algum ponto, né? Eu quero falar. Pode falar. Vamos lá. Oi para todos que eu ainda não cumprimentei, tá? Valeu? Sônia, assim, olha, comunicação, né? Eu acho que é o ponto-chave de tudo isso. As pessoas não se comunicam. E, infelizmente, né, é só na base da mensagem, né? As pessoas não têm mais tempo de falar ao telefone. Falar ao telefone, não necessariamente fazer uma chamada de vídeo, que é muito melhor, né? Já que você está distante. Então, dentro de tudo que você falou, a essência é comunicação. Como ensinar essa, essa geração cibernética a se comunicar falando, usando o dom da palavra. Meu Deus, usar o dom, né, que Deus nos deu de falar, de ouvir, de contestar, de sorrir. Não, a mensagem não nos dá essa oportunidade. Ela quebrou esse ciclo. É isso que eu tenho para falar e como reverter tudo isso. É, Se é que dá, né? é assim, eles se comunicam, essa geração cibernética que você falou, ela se comunica, mas ela se comunica dessa forma, virtual. A comunicação dela é digital. E aqui, o que a gente está tentando trazer é essa comunicação presencial, é esse carinho, é esse contato. Um dos nossos sentidos é o tato. O tato é esse afago, esse abraçar, sentir o abraço do outro. Quando eu encontro a Neide, eu gosto de abraçar a Neide. Quando eu encontro o Rafael, a minha filha Ivone, a Beatriz, a Lia, como é gostoso. As pessoas às vezes falam assim, nossa, Julinha, vou usar uma expressão que o Toninho fala para mim que eu sou grudenta, né? Por quê? Porque eu gosto de abraçar, eu gosto desse tato, eu gosto desse contato. Porque nós temos 7 sentidos e até eu fiz uma palestra e aí eu falei 7 sentidos, mas eu não expliquei, e aí perguntaram, falaram para mim, não é 5 sentidos? São 7 sentidos, gente. A gente tem a visão, a gente tem o olfato, a gente tem o palato, a audição, o tato. 5. O nosso cérebro ele é capaz de saber tudo que está ocorrendo dentro de nós. Então, esse sentido chama intrasensorial. Ele é capaz de saber que você está com dor no estômago, ou que o estômago está roncando de fome. Ele te avisa, olha, bota comidinha ali. E nós temos o sentido extrasensorial, então nosso cérebro percebe o que ocorre
fora de nós, ele é capaz de identificar um perigo em metade de um segundo, ele bate o olho à distância, ele vê que ele vai ficar numa situação de perigo, isso é um sentido. Isso é uma capacidade do nosso cérebro. Ele é capaz de identificar e te jogar uma emoção de corra, fuja, né? Ou ele te joga uma descarga tão grande, né? Adrenalina tão grande em você que você se paralisa, você fica paralisado de medo. Eu costumo sempre brincar quando nós vamos no trânsito, os sinais diz para a gente que verde a gente pode seguir, verde é quando está tudo bem, o amarelo você entra em atenção. Lógico que algumas pessoas no trânsito vê o amarelo e acelera. A atenção no amarelo lá, Ivone, é para diminuir a velocidade, porque o outro pode atravessar, não é para acelerar, né? E o vermelho é para parar. Então, a gente tem isso. E o nosso cérebro faz isso também. Eles aprenderam assim, e nós fomos permitindo esse tipo de coisa, foram permitindo esse mundo de uma geração artificial, de uma vida artificial, de um relacionamento artificial. Hoje a gente vê os absurdos de jovens se casando com seres virtuais ou com bonecas. Então, por quê? Porque tem a ausência porque o ser virtual nunca vai te desagradar. A boneca nunca vai te desagradar. Então, ele não quer esse tato de entender as emoções, de entender a tristeza, de entender a raiva, de entender o medo, de entender o desprezo ou o nojo. Por quê? Porque olha a praticidade, você coloca a boneca sentada lá, sai para trabalhar, vem, ela está sentada no mesmo lugar, meu corpo pensa, só que isso é um mundo de solidão. Nunca se ouviu falar tanto de suicídio, nunca se ouviu falar tanto de ansiedade e depressão. O Brasil é um campeão em compras de remédios para ansiedade e depressão. Por que as pessoas estão ansiosas e deprimidas? Porque elas passaram a se relacionar virtualmente. É lógico que a tecnologia é fantástica, veja a gente aqui fazendo esse trabalho fantástico, mas o contato com aquele ser que você conhece, com esse lar, esses laços de afetividade, eles são muito importantes. Eles são muito importantes. Hoje a gente vê pessoas dedicando todo o seu sentimento para bichinhos irracionais. Me perdoe, viu, Rafael? Que eu sei que você é solteiro e tem os bichinhos. Dedicando tudo para os bichinhos irracionais, porque sabe por quê? Porque o irracional não vai te contestar. Você pode brigar com o cachorro, você pode bater nele, e quando você fala assim, vem aqui, gordinho, ele vem tudo bonitinho. E o ser humano não vai fazer isso. Então, nós estamos fazendo transferências indevidas. Eu ainda vou falar mais disso na live. Os animais, eles estão no mundo conosco para eles fazerem um complemento, uma companhia, mas não é para transferir os nossos sentimentos e as nossas emoções. A gente só é capaz de expressar profundamente o nosso amor, o nosso carinho para os bichinhos irracionais. Gente, nós somos seres lutando para ser racionais. Pode falar, Rafael. Ó, Soninha, só em minha defesa, te digo uma coisa. Uma vez eu briguei com a Aurora, ela ficou de cara virada comigo 2 dias que eu dei uma bronca nela. Não é tão simples assim, não. Tem as dificuldades também, viu? Ainda assim, né, ela não ficou falando na tua orelha, né? Só ficou longe. Mas eu vou falar mais dessas transferências de sentimentos que nós fazemos, porque é um mecanismo de defesa.
essa transferência de sentimentos para os bichinhos irracionais é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de medo. A gente tem medo de sofrer, medo de ser magoado, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Então, são mecanismos de defesa e a gente faz essa transferência. Mas isso vai ser papo para próximas lives. Mas é bom a gente entender isso. Nós somos seres civilizados um pouquinho, aprendendo. Racionais um pouquinho, aprendendo. Mas nós precisamos trocar o verbo com outras pessoas. Nós precisamos trocar conhecimento, trocar informações para virar conhecimento. Nós precisamos aprender a doar-se dessa maneira. Uma frase bonita que eu separei hoje, que é um trabalho, deixa eu ver aqui, que o pensamento é o ensaio da nossa ação. A gente precisa entender que o pensamento ele é um ensaio para a nossa ação. Se você transfere todo o seu pensamento para um animal, para um cachorro, para um gato, para uma vaca, para um jacaré, ele não vai dar uma ação de resposta para você dentro do pensamento, dentro do verbo. Então, a gente pode ter bichinho, sim, gosta de bichinho, quer ter, sim, lógico que pode. Mas não se esqueça dos seres humanos e se relacionar. Mais alguma pergunta? Ou mais alguma fala? Nenhuma pergunta? Nenhuma fala? Neide, Beatriz, Rafael, Irani, Lia, Não, Zaira. também eu concordo. Eu acho que assim, algumas situações são extremamente complexas e as pessoas têm uma tendência a querer fugir de conflito, a querer fugir de situações que as deixem sem alternativas ou quando elas ficam muito acuadas, não tem para onde fugir. Que é aquela estratégia do avestruz, né? Quando ele vê o perigo chegando, ele enfia a cabeça na terra e pronto. O que vai acontecer com ele, ele não sabe, ele está ali escondido. Que isso é uma coisa que às vezes a gente acaba adotando. E fugir Verdade. dos relacionamentos é difícil, assim. Essa geração nova, mais nova, e eu acho que tem uma dificuldade grande da gente conseguir interagir, se comunicar. Você vê que eles funcionam num outro. Eu não sei em que planeta que eles estão, tá? Na Terra, com certeza não estão. Então, é difícil mesmo. É, aos poucos, lógico que tudo que é a Bia está rindo. É lógico que tudo que é uma grande novidade vai fazer as pessoas mergulharem nela de cabeça. Minha mãe contava sempre das rádios novela, a família toda sentava para ouvir a novela, aquilo era uma imensa novidade. Depois a TV, quando começou as novelas na TV, aquilo era uma imensa novidade ver a capítulo, as famílias praticamente não saíam de casa pretas. E agora o digital, é uma imensa novidade. Mas a gente vai ter que lutar e aprender a lutar aí com a solidão. Pode falar, Zay. Eu também vou fazer uma defesa aqui da minha parte quanto aos animais, uma grande defesa, tá? Eu tenho 63 anos, aposentada, né? Trabalhei o que precisava trabalhar, ganho um salário mínimo só. Maravilha, viva a vida do jeito que dá, né? Assim, eu me dei o direito de não ter contato com pessoas que me irritam. Eu prefiro estar em casa. Eu e o Carlos ficamos aqui em casa, a cachorrada está por volta agora com a Flora, então assim, a gente dá grandes risadas, porque ela passa a perna em nós dois, tranquilo, né? Então, a gente vive em função deles, vivemos, a gente só vai para lugares aonde a gente possa levá-los, né?
Só vem aqui em casa quem gosta de animal, porque eu não tranco eles. Eles estão na casa deles. E eu amo de paixão. Eu prefiro 1000 vezes estar sentada, olhando televisão, com eles do lado, do que Algo tentando contato com gente. chato. Eu não É, dizer que não pode ter e que não pode amar, e que muitas vezes eles serão melhores do que muitas ações de pessoas perante a gente. O que eu quis dizer é que a gente não pode transferir só para ele. Você tem o Carlos, não pode transferir esse relacionamento só para os bichos. A gente tem que ter uma expressão. Pessoas maravilhosas, divinas em sua vida, vai fazer muito bem. Lógico que os chatos vão fazer muito mal. Então a gente tem que saber separar e a gente tem que saber fazer essa troca de coisas. Então, animais é maravilhosos. É, eu já até mandei para você vídeos de quando eu vou lá na minha irmã, o cachorro dela, eu chego lá, ele não quer mais ninguém. E eu me divirto pra caramba com o cachorro, porque ele quer colo, ele dá os braços porque ele quer colo, coisa parecida. E isso é uma troca satisfatória, mas a gente não pode deixar de ter troca. A nossa responsabilidade é com outro ser, é com outro ser também, também. Não significa que não pode ter bichos na nossa vida, assim como plantas, né? Quem não gosta de plantas, eu já aviso, a minha casa tem plantas para todo lado. Uma pessoa veio na minha casa e falou, nossa, Sônia, tem muita planta na sua casa. Eu falei, de quem é a casa? Ela disse, é sua. Eu falei, então. Então, é isso. Eu tenho uma amiga que na porta dela está escrito assim, ó, essa casa tem gatos, se você não gosta, nem toque a campainha. Eu acho super legal isso. Já está avisando. Não é, eu não quis dizer que não devemos ter bichos, principalmente se gosta. A Lia tem 9, né, Lia? Acho que é 9 cachorros. 9 cachorros e 4 gatos. Mas ela mora num espaço enorme, tá, gente? Ela mora num espaço enorme, então ela pode ter 9 cachorros e 4 gatos. Então tem que ter, mas ela é extremamente amorosa. A Zaira ainda vai conhecer ali, o Carlos conhece, sabe o quanto que ela é amorosa, o quanto que ela é carinhosa. A gente não pode perder isso, você não pode perder esse carinho que você tem, essa generosidade que você tem, Zaira. Você não pode perder essa descontração, principalmente quando você me manda aquelas coisas engraçadas e coisa parecida, e quando a gente está fazendo mentoria, que você ri, você se ilumina quando você ri. Isso você não pode perder, porque existem pessoas difíceis no mundo. Em todos os lugares existe Ela é tão pessoas. carinhosa Ah, que oi, amor. ela é tão carinhosa que qualquer um que ela encontra, oh meu lindo, ai meu lindo. Então é isso, gente. A gente precisa disso. A gente não pode. Nós estamos aqui para crescer em sentimentos, não para diminuir sentimentos. Nós estamos aqui para nos iluminarmos e não para nos obscurecermos. É isso que é a situação. Tá certo? Pode falar, Carlos. Eu gostaria, a exemplo do que você sempre faz, encerrar a nossa live de hoje, pelo menos por parte dos ouvintes, né? Dizendo uma frase que, para a nossa geração, a maioria do que está nos ouvindo, nós nunca vamos poder perder, que é a seguinte: que o mestre da sensibilidade nos ensine e nos mantenha sempre contemplando as coisas simples da vida e a navegar nas águas da emoção. Augusto. Se nós, exatamente, Augusto Cury. é de tocar fundo na gente. Se nós conseguirmos manter isso, nós seremos pessoas melhores a cada dia. É isso aí. Excelente.
Muito boa, muito bem lembrada aí a sua frase de Augusto Cury. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra a nossa live de hoje. Valeu. Valeu. Boa noite para todos, muita paz, muita luz para todos. Boa noite, Soninha. Boa noite, boa noite. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!